Fala galera do Tiro Livre, hoje nós estamos aqui com o cara mais bonito da Bandeirantes. Ouvi dizer, é isso aí mesmo, Chico? Não é verdade, mas espalha que me serve. Chico, valeu mesmo receber a gente aqui hoje. Pô, o prazer é meu. Valeu. Queria saber da sua infância, meu. Como é que era lá o seu Chiquinho? Eu era um puta CDF, né? É mesmo? Era nerdzão, assim. Caramba. Primeiro que eu era o mais baixinho, né? Então eu puxava a fila. Eu era o queridinho das professoras, eu sentava lá na frente, não era nada bagunceiro, e aí não pegava ninguém, né? Aí... Começou a pegar quando? Ixi, demorou, velho. Depois dos 20. Caraca, velho. Zoado pra caramba. Era mó tímido, baixinho, nerd. Não tinha nenhuma resenha. Demorou, velho. Foi complicado. E aí, mas já sabia que ia ser jornalista nessa época ou não? Não. O que você tinha em mente? Assim? Cara, na verdade, eu já tinha uma habilidade, assim, uma adaptação com humanas, né? Porque exatas eu era péssimo, né? Então, quando eu, assim, tava perto sair do ensino médio pra faculdade, eu falei, caraca, o que eu vou fazer? Eu falei, já que eu gosto de ler, gosto de escrever, eu vou pro direito, né? Direito? Eu falava, gosto daqueles camaradas que se vestem bem e tal, tem que ir carrão e tal, eu jurando que... Aí eu fui por esse lado, aí fiz 8 vestibulares e não passei em nenhum. Caramba. Aí eu me dei conta que não era o direito, assim. Aí eu fiz um para jornalismo e passei. E aí aqui estou. Legal. Mas você já gostava de futebol, assim, quando você era pequeno? Já. Eu assim, dentro da nerdice, eu comecei a acompanhar futebol, menos do que eu gostaria, assim, porque meu pai tinha muito medo de estádio e tal, então ele não deixava eu ir quando era moleque. Estádio então de a gente... Estádio da dupla Grenal, assim, de Grêmio, Inter e tal. Ele não deixava, ele falava, pô, vai dar rolo. E aí a gente assistia muito jogo pela TV. E você tem alguma experiência, assim, como torcedor, que você fala, caralho, foi da hora demais, assim? Você lembra um jogo fodido, alguma coisa Cara, assim? as pessoas não vão acreditar, mas não. Porque, assim, eu acompanhava muito futebol dentro de casa, assim. Eu era, como a gente chama lá no Sul, eu era um legítimo guri de carpete. Porque meu pai e minha mãe tinham muito medo de violência, caramba. E aí na nossa rua ali era tranquilo, né? Mas ele tinha muito medo de eu ir para estádio e eu sempre fui muito... acabei me amedrontando por conta dessas coisas. Então, eu frequentei realmente muito pouco o estádio. Para você ter uma ideia, eu nunca tinha visto, ou nunca vi, um Grenal em loco como torcedor. O primeiro Grenal que eu vi ao vivo, eu estava trabalhando. Eu estava segurando o microfone na beira do campo, no Beira-Rio, e eu me dei conta, assim, eu falei, caraca, eu nunca vi um Grenal no estádio. Eu tô vendo agora pela primeira vez, só que eu tô trabalhando. Então eu não pude torcer. E quando eu vi, eu tava na pista atlética, assim, no Beira-Rio, o microfone na mão, olhando o jogo, os caras passando na minha frente, eu falei, caramba. E eu nunca, como torcedor, fui no estádio, sempre vi pela TV. Então é meio louco isso. Que lado que você ficava mesmo, do Grenal? Então, eu ficava no meio ali, porque para poder acompanhar melhor eu sempre gostei de assistir o jogo, olha que louco, eu sempre gostei de assistir o jogo das cadeiras em cima, na linha divisória do gramado. Porque a galera gostava muito de ir pra geral, não sei o que, arquibancada, torcer. Eu não, eu gostava de ter uma visão privilegiada do campo, a mesma que eu tinha na televisão, para poder analisar melhor os dois campos e tal, ataque e defesa, essas coisas. Legal, já tinha essa visão dele. Mas só me dei conta disso depois. Entendi. E você não começou no futebol, né? Quando você foi pra rádio? Então, eu comecei no futebol, que foi a minha primeira experiência durante um ano nessa rádio da LBV. Sim. Só que aí, como eles não me pagavam, eu ganhava assim vale transporte na época e podia almoçar no refeitório deles, era só o que eu tinha. E aí pintou uma oportunidade de um estágio na Rádio CBN lá de Porto Alegre, no geral. E aí eu fui. E aí eu fiquei de 2004 a 2007, 3 anos no geral. Aí eu fui repórter de política, de geral, de economia, de cidades, de comportamento, fazia tudo. Era produtor, repórter, entrava às 5 da manhã, fazia os principais noticiários lá, apresentava programa de geral, fazia tudo. Só que aí em 2007 eu voltei pro esporte. Você acha que foi uma experiência válida também? Assim, Total, cara, porque o esporte ele tem esse problema, assim, quando você é muito focado nessa editoria, ela te consome tanto que você fica um pouco alienado, né? Você fica um pouco fechado
para o que acontece no entorno. E o jornalista, eu penso que o jornalista esportivo ele também precisa ter uma noção mais ampla de mundo, cara. A gente precisa saber que mundo a gente está vivendo, qual é o contexto atual, quem são os nossos governantes, como funciona a logística da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo. Então, isso me abriu muito, porque eu era produtor, então eu tinha que catar entrevista, assim, o apresentador falava assim para mim, liga pro cara da Fadergs aí que eu preciso entrevistar ele. Eu não sabia o que era Fadergs, entendeu? Liga pro cara da Defesa Civil porque deu um temporal lá que devastou uma cidade do interior. Eu falei, mano, como é que eu vou achar o telefone da Defesa Civil? Não tinha Google como hoje, né? Então eu ia lá, eu ia pra agenda que eles tinham, né, e tal. E aí você começa a entender todo o processo, né? E me ajudou muito, cara, me ajudou muito. Sim, você acha que tem que ter esse posicionamento, então, dos jornalistas, assim, politicamente? Nós não somos um pé de alface, né? Que a gente não pode pensar. E eu acho muito engraçado, né? Eu debato muito com os caras no Twitter lá. Os caras, fica no futebol, fala só de futebol. Cara, não, o futebol é uma parte da sociedade, que é, digamos assim, a editoria que eu trabalho, só que acima de tudo eu sou jornalista e acima de tudo eu sou cidadão. E acima de tudo eu tenho pessoas que me seguem, que têm pensamentos e tal. Então eu acho que talvez, e eu aprendi a fazer isso, né? Não totalmente, mas a gente tem que ter uma certa ponderação. Você não pode simplesmente sair chutando o balde só porque é o que você pensa e foda-se. Não, eu acho que você precisa entender o momento, mas é necessário que você se posicione. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado só do momento. Eu acho que, por exemplo, durante o jogo aberto ali, que eu estou ali durante 30 minutos, as pessoas esperam que eu comente a rodada. Certo. Eu não vou emitir uma opinião que seja fora disso. Ali é um espaço que eu estou desenvolvendo a minha atuação como jornalista esportivo. Na minha rede social, eu faço o que eu quiser. Eu posto o que eu quiser dentro dos meus limites éticos que eu considero justo. E, bom, vamos pra Band, então, né? Parece que tem um entrosamento lá entre vocês, assim. Muito, cara, muito. Não é coisa que a gente não explica, né? Porque é coisa de energia trocada, assim, desde primeira participação que eu fiz, a Renata já me recebeu super bem, o Denilson já meteu a zoeira, eu já devolvi, aí quando foi pro debate o Ulisses e o Ronaldo também, e aí depois o Paulo nessa linha, o Everton então nem se fala. Aí quando eu vim pra cá as primeiras vezes, porque antes de eu vir em definitivo eu vim algumas vezes assim gravar alguns programas e tal, visitar. E aí, aquela coisa de, porra, tamo junto, entendeu? E até hoje, cara, no ar, fora do ar, rola essa resenha fora também, assim? Total, velho. Ela não para, né? A gente parece que tá no programa o tempo todo, quando a gente se vê no camarim, no churrasco de final de ano. E eu acho que isso faz diferença, porque quando a gente vai pro programa, parece que a gente tá fora do ar, na verdade. Entendi. E aí a gente leva isso pro ar. Legal. Muito legal. E essa coisa de ser mais descontraído, assim, sem perder a seriedade, né? Isso que eu acho legal do programa. Mas é uma coisa que vocês trouxeram, o grupo, por ser assim? Ou foi por conta da audiência também? Não. Eu acho que é o fator Denilson. Eu acho que o Denilson, ele é o símbolo disso. Se ele não tivesse esse comportamento, que é dele, né? Ele é assim o tempo inteiro, e desde quando jogava. Se não fosse ele, se fosse outro cara ali, como foi o Neto em outros tempos, né? Junto com a Renata, o tom do programa era outro. Eu não tenho essa veia, digamos assim, humorística, mas a gente, claro que se solta mais, se adapta. Tem um momento de falar sério, como ele também tem o dele. Sim, claro. Só que ele tem uma leveza muito grande, ele acaba contaminando todo mundo. E a gente acaba se divertindo, a verdade é essa. E vê o retorno do público também, então a gente entende que essa é a fórmula, né? Sim. E você tem o seu canal também no YouTube agora, né? Tenho. Preciso até dar mais atenção para ele lá, mas é que ele não tem nada a ver com a minha área esportiva. Então, assim. É uma coisa legal também, né? Porque você atinge vários públicos também, além do esportivo, que é o que você falou, né? Na verdade, bem diferente, né? Eu tenho dois públicos que são distintos, assim. Tem gente que me acompanha no canal do YouTube que eu falo sobre o cotidiano amoroso, o universo dos relacionamentos, que nem sabe que eu apareço no jogo aberto, que eu sou jornalista esportivo. E tem gente que me acompanha no futebol que quando eu posto alguma coisa nesse tipo, fala, que porra é essa? Esse cara tá falando. Pô, vou seguir o canal dele pra ver se ele fala de futebol, aí eu tô lá falando de, sei lá, de traição, de ciúme, cara. Então, mas eu tento fazer com que eles se misturem, mas é difícil. Por um lado é bom, né? Porque eu tenho duas coisas que eu gosto muito de fazer, né? Legal. E você tem mais algum sonho, assim, algum objetivo que você fala, puta, falta isso na minha carreira? Pô, claro, tem muitos, cara. Eu ainda não... Como vou dizer isso?
Eu ainda não cobri uma Copa do Mundo como eu gostaria. Eu só tenho uma, que foi no Brasil em 2014 e foi aqui, né? E eu cobri em Porto Alegre. Eu fiz todos os jogos em Porto Alegre, lá do Beira-Rio, só que eu fazia todos os links na frente do estádio. Então eu fazia chegada de torcedor, saída de torcedor do jogo, fazia o ambiente do jogo e eu não assisti o jogo. Eu ainda não fiz uma cobertura de Copa como eu queria. Eu sei que é um puta trampo, mas é uma puta experiência também. Você tá no local, no furacão, porque como a minha vida de jornalista esportivo, ela se misturou assim de repórter com comentarista, eu acabo ficando mais no estúdio, né? Então, assim, eu faço treino, faço dia a dia, faço reportagem de vez em quando, mas eu tenho o meu compromisso de estúdio de segunda a sexta. Isso me impede, às vezes, de viajar. Então você gosta mais de ser repórter, de estar lá no... Não, então... Também não? Eu amo comentar, amo estar no estúdio, amo o programa. Então, eu diria que que bom que eu posso fazer as duas coisas, né? Eu acho que tá sendo na medida certa. Agora, você está falando de um grande evento, aí você falando de uma Copa, de uma Olimpíada, de uma final de Liga dos Campeões. Você quer estar lá? Caramba, eu quero estar lá na beira do campo cheirando a grama, né? Legal, da hora. Bom, pra acabar, fazer um bate-bola, melhor jogador que você já viu jogar? Primeiro que vem na cabeça. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Ninguém fez ou vai fazer pra mim com a bola o que ele fazia. Mesmo que seja em pouco tempo, mas no auge dele, tecnicamente, eu acho que tecnicamente ele é o único comparado a Pelé. Eu sei que as pessoas falam de Maradona, Messi, que tem uma habilidade incrível, mas o Ronaldinho, pra mim, em habilidade, ele poderia, inclusive, ser o maior do mundo por 10, 15 anos e poderia ser o único a chegar próximo de Pelé, se ele quisesse, mas ele não quis. Tá, a sua inspiração? Cara, eu sou suspeito de falar, mas a Renata Fã pra mim é algo, porque a mulher saiu de uma Miss, se formou em Direito e Jornalismo e comandou a primeira bancada, né, de comentaristas na TV aberta, tá aí há 11 anos no ar e entende mais do que todos nós, ela estuda pra caralho. Não assiste um jogo da rodada pra você ver. Ela pergunta e ela sabe que horas foi o pênalti, se não foi. E isso faz com que a gente também se prepare muito pro programa dela. E chegar onde ela chegou, a liderança que ela exerce sobre a gente. É uma pessoa que eu não apenas tenho gratidão, mas eu sigo os passos, assim, porque ela é uma inspiração para todos nós. E o maior mico que você já pagou, assim, ao vivo, vai? Caraca, velho. Teve, eu vou citar dois, tá? Beleza. Eu tava começando no rádio, foi a minha primeira entrada na Rádio Gaúcha, e aí eu fui fazer uma alteração de trânsito, e aí os caras me mandaram lá pra bifurcação lá, que tem uma alteração de trânsito, e aí tinha um agente de trânsito. E eu vi o cara, e o meu produtor me ligou 5 minutos antes e falou assim, você tem alguém pra ouvir aí? Eu falei, tem um cara ali perto e tal. Ele falou, se entrar com ele melhor, mas não precisa. Aí eu falei, beleza, e eu querendo mostrar serviço, né? Eu falei, vou. Aí quando ele me ligou, eu olhei, o cara não tava mais. Aí eu perguntei, cadê o cara? Ele falou, não, ele subiu essa rua aqui. E eu saí correndo atrás do cara. No meio da ladeira, o cara me chamou. E eu fui entrar no ar e eu não tinha voz. E eu puxava o ar e não vinha, cara. E aí os caras, informações do trânsito, Francisco Garcia, cara, eu não conseguia falar, começou a me dar um desespero, comecei a tremer. Desliguei o telefone. Eu falei, puta que pariu, acabou minha carreira. Foi foda. E ficaram zoando depois? Nossa senhora. E aí, graças a Deus, meu chefe entendeu e tal. O que aconteceu? Eu falei, então, deu um probleminha. Mas o cara já pensa que, minha vida acabou, né? Porra, errei na rádio que todo mundo ouvindo. Meu pai tá ouvindo. O que aconteceu? Sabe? Família ligando lá pra ouvir. Me fudi. E aí, na Copa do Mundo de 2014, eu entrevistava os torcedores, né? E eu, preparando inglês, aquela coisa toda, né? Falei, tem que perguntar pros caras, saiu uma família de holandeses, assim, pintados, caramba, tudo do laranjinho, o pai, a mulher, as filhas e tal. Eu falei, eu ao vivo com o Milton aqui no Band na Copa. Tá chegando uns holandeses aqui, a Holanda tinha jogado no Beira-Rio. Did you like the game? Aí o cara, eu sou brasileiro. Eu falei, isso aí, estamos ao vivo aqui, um abraço, devolvi. É isso. Chicão, valeu de verdade a entrevista. Tiro Livre. Galera, inscreva-se no canal Tiro Livre. Eu, Chico Garcia, estou aqui. Estou pedindo para você.
Também estou seguindo, também estou inscrito e vou acompanhar essa molecada aí de perto. Parabéns pelo trabalho, viu?